Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o próprio cristianismo, com toda a sua complexidade, a cristandade, né? Esse é o interior do Jardim do Túmulo em Jerusalém, uma das alternativas dos lugares possíveis, há duas possibilidades do túmulo vazio de Jesus, falando então sobre o cristianismo e tentando entender a história, porque às vezes tem gente que tem opinião muito forte, mas às vezes é só a opinião que é forte, o conhecimento é fraco, né? Então a ideia, a gente entender por que os diversos grupos da cristandade pensam do jeito que pensam e qual que é a maneira de pensar sobre várias coisas ligadas à fé. Bom, lembre-se, a fé cristã, quando se inicia, ela se inicia com Jesus e os seus 12 discípulos judeus no seu ministério na Galileia. Na verdade, Jesus nunca veio, nem disse, nem sugeriu qualquer coisa que ele estava fundando uma religião. Ele se apresenta como o Messias, que cumpre as profecias da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e aí a revelação de Deus em Cristo começa a atingir originalmente só judeus, depois ela se expande para samaritanos, depois para gentios de outros povos que tinham contato com o judaísmo, e depois se espalha por todas as nações, e isso no ambiente do Império Romano. Você vai ver que inicialmente o cristianismo não cresce para o lado oriental, atravessa a fronteira do Império Romano, estava o antigo Império Parto, o império de cultura persa, não se espalha por aí, nem atinge a região onde moravam os antigos povos germânicos e eslavos, e nem desce para a África subsaariana. Está inicialmente limitado ao Império Romano. Todo o crescimento do cristianismo primitivo se dá especialmente em língua grega e se dá dentro das fronteiras do Império Romano. Para a gente ter essa ideia muito nítida, você pode ver aí o mapa da terceira viagem de Paulo, né? Paulo faz todas as suas viagens em 12 anos, do ano 46 até o ano 57. A última viagem é uma viagem de um pouquinho mais de 4 anos, entre o final do ano 52 até o ano 57, e aí você vê, né, quais são as regiões onde a fé no Messias Jesus se definem no primeiro século. A região da terra de Israel, chegando à Fenícia, a região da Síria, a região de diversas províncias na Anatólia, hoje atual Turquia, especialmente Ásia Menor, Macedônia, norte da Grécia, e Acaia, sul da Grécia, chegando também a Creta, a Malta e as terras da Itália, finalmente a grande capital do império, que era a cidade de Roma. E assim, essa fé cristã se define com força, especialmente nessa região que vocês estão vendo. Cidade de Éfeso, cidade principal do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Ele passa 3 anos dos 12 das viagens em Éfeso, por isso nós temos as famosas 7 igrejas da Ásia. Esse cristianismo primitivo, portanto, se desenvolve e começa a atingir muita gente que não tinha nada a ver com o contexto judaico. Eram pagãos, gentios, adoradores dos cultos de mistério que existia na Ásia Menor, adoradores de deuses egípcios, de deuses locais, a famosa Ártemis dos Efésios, dos deuses greco-romanos, do próprio imperador. Esse pessoal começa a receber o evangelho e crer. Agora dá uma olhada, essa fé cristã, que na sua maioria tem como seguidores escravos, gente simples, pouca gente de expressão recebe o evangelho no começo, né? Um primeiro que recebe, que tem uma expressão maior, é o famoso procônsul
Sérgio Paulo, que a gente encontra na ilha de Chipre, conforme o relato que temos ali na viagem missionária de Paulo, Atos 13 e 14. Mas olha só, onde você tem essas áreas esverdeadas do mapa, aquela região da Ásia Menor e Ponto, aí você já tem, até o ano 300, que a gente pode chamar de uma maioria cristã. Depois, nessa área que está mais roxa, você tem uma minoria cristã expressiva. Grande parte de toda a região aí da Anatólia, incluindo o Egito, a Síria, Chipre, a região da Judéia, Grécia, sul da Itália e até as terras que envolvem o sul da França e a parte oriental também da Espanha e norte da África e Egito. Todas essas áreas já tem uma minoria cristã muito expressiva e o evangelho continua crescendo com força, e as outras áreas têm poucos cristãos, mas já tem. Então essa área que está um amarelo alaranjado aí, já tem presença cristã, e isso num crescimento de mais ou menos 2 séculos e meio, 2 séculos e pouco. Como é que a coisa acontece, né? O cristianismo continuou sendo perseguido pelo Império Romano. Por quê? Porque há uma rivalidade em termos de lealdade e obediência. O Império Romano, concentrando o poder e entendendo que a religião era uma maneira de dominar as pessoas, não queria concorrente. E quando o pessoal diz que Jesus é um rei, dizem que a sua lealdade é maior. Se você pega Apocalipse, diz que o reino do mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Os romanos ouviam isso e falaram: não, esse negócio está meio estranho, esse pessoal quer aprontar para cima da gente, ainda mais que é um bando de gente meio simples, tem muito escravo, gente que não tem nada a ver, eles não querem confusão, e sabiam que essa história estranha de cristianismo tinha vindo da terra de Israel, onde estavam os judeus, que já era um problema para eles, porque os judeus não aceitavam os seus deuses, desprezavam uma série de coisas dos romanos. Então isso continua difícil, 2, 3 séculos de muita intolerância, até que o imperador Constantino, no ano 325, se converte à fé cristã. Alguns dizem que a sua conversão é autêntica, outros dizem que ele teve uma experiência e uma parte disso é autêntica, outra parte não. Outros entendem que ele viu que não tinha jeito, que o império de fato estava sendo, vamos dizer, cada vez mais influenciado pela fé cristã, então ele adotou uma posição cristã por razão mais política, mas é possível mesmo que ele tenha tido uma experiência impactante. E atenção, Constantino não oficializou o cristianismo como a religião do império, não foi isso que aconteceu. O cristianismo passou a ser uma religião permitida. Na verdade, o famoso Edito de Milão, no ano 313, fez com que o cristianismo saísse da condição de religião ilegal. Até então ele era chamado de religio illicita, era oficialmente proibido ser cristão, por isso a pessoa era perseguida, era um inimigo do Estado, como acontece em algumas regiões do mundo ainda hoje. Aí Constantino se torna cristão, e o cristianismo é agora uma religião legal, aceita, e há um crescimento muito grande. Mas só depois, no final do 4º século, especialmente na época do Teodósio, é que o cristianismo vai ser a religião do Estado e se tornará a religião agora dominante, e inverte, aí começa a impedir os outros tipos de culto. Nesse período é importante o quê? Porque os escritos do Novo Testamento estavam espalhados, as igrejas já tinham entendido que era referência de fé, aí eles começam a estudar isso para definir qual que é a essência da doutrina dos seguidores de Jesus. E aí eles vão chegar a 2 conclusões que se tornaram referência para toda a cristandade durante 2 concílios extremamente importantes, que foi o concílio de Niceia, que aconteceu no ano 325. Niceia era uma localidade perto da antiga Constantinopla, aí pertinho da atual Istambul,
E um outro concílio, Calcedônia, pertinho de Istambul, e Niceia um pouquinho mais longe, é num lugar chamado Iznik hoje. E em 451 acontece o concílio de Calcedônia. E por quê? Porque precisava se entender o que esses seguidores de Jesus entendem por Deus, e o que eles entendem exatamente quem é Jesus. Isso é importante porque todos os cristãos, de praticamente todas as comunidades do mundo, incluindo católicos, ortodoxos, evangélicos, protestantes, têm uma compreensão igual nessas questões que envolvem essas definições. Por causa do dia da ressurreição, o cristianismo então adotou o domingo como dia de descanso, seguindo um princípio sabático da Bíblia, mas ao mesmo tempo celebrando a ressurreição. E o que foi entendido de um estudo mais aprofundado do Novo Testamento? É que o Novo Testamento fala que Deus Pai é Deus, fala que o Espírito Santo é Deus. Lembra lá em Atos 5, né? Vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Fala que Jesus é divino, claramente a gente vê isso em vários textos, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, qual foi a conclusão? Especialmente em função dessas afirmações, e de que a pessoa era batizada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, final de Mateus 28, 19 e 20, definiu-se com clareza a doutrina da trindade ou da triunidade divina. E o que ela diz? Que Deus é um só existe um Deus. Mas esse Deus, misteriosamente, na essência do seu ser, é um ser só que subsiste em três pessoas distintas, de modo que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Espírito não é o Filho, e o Filho não é o Pai. Como é que a gente entende a Trindade? Não entende. É um dos grandes mistérios da fé, porque você não conhece ninguém que pode ser um ser e ser mais de uma pessoa. O máximo que a gente conhece é pessoa com duas caras, né? Mas você não conhece pessoa que isso não existe. Então, a doutrina da Trindade se definiu. E aí, preste atenção sobre isso. Surgiu, nesse contexto da igreja primitiva, a compreensão de que, naquilo que a gente chama de ortodoxia quer dizer doutrina correta, que existe na Trindade a ideia clara de uma unidade, porque é um Deus só. Existe uma diversidade, porque são três pessoas, e ao mesmo tempo, na essência da Trindade, ninguém é superior a ninguém. O Pai, o Filho e o Espírito, na essência, são iguais. Nos seus papéis na história, a coisa é um pouco diferente. Aí você vê, por exemplo, a oração que a gente faz, apesar que muito crente nem presta atenção no que está falando, né? A pessoa fala, Senhor Jesus, obrigado ao Pai, porque teu Espírito, vamos que vamos, né? A gente faz uma oração ao Pai, por meio do Espírito, em nome de Jesus. O Espírito tem um ministério de chamar atenção para a obra do Filho, né? E tudo que Jesus faz é para glorificar o seu Pai. Existe uma ação dentro da história redentiva com papéis específicos, mas essencialmente os três são um, então existe uma igualdade na Trindade. Quando alguém erra na unidade, onde é que ele vai parar? O politeísmo. Esse é o problema do grupo ou dos grupos da história que rejeitaram a divindade de Jesus. Então eles dizem, não, Jesus não é Deus. Mas como é que fica quando a Bíblia diz que o verbo era Deus? Aí eles dizem, não, era Deus, mas é um Deus menor. Aí você, o que? Você adora um grande ou um pequeno? Você necessariamente fica com dois, ou quem sabe até mais. Então não existe como negar essa realidade de que Jesus é divino e ao mesmo tempo é um com o Pai. Então quem erra na unidade cai no politeísmo. Quem erra no chamado modalismo vai errar na questão da diversidade. O que o modalismo ensina? Aquilo que as pessoas explicam sobre a Trindade que está errado. Não, a Trindade é assim, igual a água, porque tem o gasoso, tem o líquido e tem o gelo. Assim como cada um aparece de uma forma,
Deus também tem vários modos de ser. Então, uma hora ele aparece como Pai, depois ele vira o Filho, depois ele vira o Espírito Santo, né? Tinha um desenho antigo dos Impossíveis, o Homem Fluido, né? Mais ou menos assim, alguns lembraram, o negócio está complicado, né? Do tempo da doutrina aí, né? O sentido dessa comparação está equivocado. Não é que um é uma forma diferente de ser do outro, não. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Nenhuma ilustração é perfeita. É igual o ovo, que tem casca, gema e clara, também não. A ilustração menos ruim é que 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1, é a matemática. E quem erra na igualdade corre o risco de entrar no subordinacionismo, dizendo, não, olha, é o Espírito que manda, é só o Filho que manda, é só o Pai que manda, e tenta estabelecer uma hierarquia inadequada. Por isso esse assunto é tão importante. Não só o início da fé cristã se preocupou com a questão da triunidade ou trindade, para tentar entender quem é o Deus revelado nas Escrituras, mas também de entender quem é Cristo. E aí, qual é a questão? A igreja primitiva logo descobriu com bastante clareza que Jesus era ao mesmo tempo divino e ao mesmo tempo humano. E isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente diz que Jesus não é divino, então a morte dele é a morte de qualquer pessoa, de qualquer profeta. É impossível que a morte de um homem comum, de fato, possa perdoar os seus pecados. Se Jesus é apenas um profeta a mais, como alguns sugerem, então é muito difícil confiar que a sua morte vai ter efeito de salvação, a não ser por ele mesmo. E se Jesus não é humano, quer dizer que ele é um fantasma, quer dizer que tudo que aconteceu na cruz, todo o sofrimento, morte e ressurreição, foi um teatro. Então não se pode negar nenhum nem outro. Historicamente, alguns grupos, por que é importante saber isso? Porque hoje em dia tem gente que não conhece da história e reinventa a heresia antiga. E como o pessoal está desavisado e acha que esse negócio de doutrina não é tão importante, aí cada um pensa como achar melhor, a pessoa vai entrar num buraco que na história da igreja já aconteceu várias vezes e já deu uma série de complicações muito grandes. Então, por exemplo, o ebionismo negou a divindade de Jesus. Foi um dos primeiros grupos, ainda que surgiram, que não aceitavam Jesus como divino. Os docéticos, seguiam o chamado docetismo, negou a natureza humana de Jesus. Jesus é apenas uma espécie de espírito. Jesus é uma manifestação etérea. O arianismo, que seguia as ideias de um bispo chamado Ário, no mesmo caminho, foi uma controvérsia muito grande no século IV, negou também a natureza divina. E outras ideias posteriores, eles tiveram outras complicações. O nestorianismo, por exemplo, que se espalhou com uma certa força, especialmente no V século, negou a união das duas naturezas, humana e divina. Quer dizer, Jesus humano, Jesus divino. Os dois estão juntos? Não. Uma hora pega o humano, outra hora pega o divino. É igual a rádio assim, FM, dependendo, está na Paulista, não pega nenhuma, né? Saiu, pegou. Então Jesus fez milagre porque a natureza divina estava pegando, o Mar da Galileia estava forte, mas chegou em Jerusalém, só pegou o humano, aí o negócio deu ruim. Não é assim. O eutiquianismo negou a distinção das naturezas. Não existe humano divino. Jesus é uma coisa um tanto quanto estranha. E a visão de apolinarianismo, negou que Jesus tivesse um espírito humano. Ele era divino, ele tinha alma e corpo, até aí tudo bem, mas o espírito dele aí não era humano. Então a alma era, o espírito não era, e saber quem está cada hora funcionando é uma confusão. Por causa disso, a igreja teve que sentar, estudar, analisar e chegar a um consenso, que é um consenso de toda a história cristã. O Concílio de Nicéia, como nós mencionamos, uma representação iconográfica aí do ano 325, que teve 318 bispos, presbíteros e diáconos, mais de 2.000 pessoas, durou 41 dias, está vendo? O sujeito hoje senta para ouvir um estudo bíblico de 1 hora e cansa, né? 41 dias,
discutindo sobre a questão da divindade de Cristo, com a presença de 18 bispos arianos, e o Concílio de Nicéia definiu agora o que nós vamos ver aí, o chamado Credo de Nicéia, que foi referendado e revisado depois de alguns anos em Constantinopla. E o que esse credo diz? O que é um credo? É uma confissão, uma declaração de fé. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, diferente uma coisa da outra, importante, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja una, santa, católica, que quer dizer universal, e apostólica, baseado na doutrina dos apóstolos, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Preste atenção. O caminho da doutrina na igreja primitiva sempre seguiu que direção? A direção quando as pessoas começaram a dizer coisas que não faziam sentido. Até as cartas de Paulo. Quando Paulo, ou mesmo os outros, escrevem, porque teve gente que começou a dizer um negócio que não fazia sentido. Então Paulo escreve para corrigir. As outras cartas também têm esse tom, ou correção de doutrina, ou de comportamento, uma série de coisas. E posteriormente, quando surgiram ideias equivocadas e estranhas, da mesma forma, a igreja então se reúne para chegar a um consenso, e esse é o consenso que define praticamente quase toda a cristandade sobre quem Deus é. Para entender mais especificamente a pessoa de Cristo, vem um pouco depois, no 5º século, a chamada Confissão de Calcedônia. O que ela diz? Esse consenso cristão. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Ou seja, Jesus é totalmente divino como o Pai, totalmente humano como nós somos. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade e pelo Pai antes de todos os séculos. E nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, e aí vem a frase que você não esperava, Mãe de Deus. O que significa essa frase? A frase não foi escrita para tentar dizer que Maria era uma pessoa especial, mas para dizer que o filho dela era divino, porque a pergunta era essa era a pergunta que estava sendo levantada. Será que Jesus de fato é totalmente divino? Aí eles vão dizer, ele é, mas ele é tão humano que ele nasceu de Maria. Apesar disso, o filho de Maria é divino. Maria, em nenhum momento, nesse momento da história, ganha uma posição além do que a Escritura diz. E a frase foi apresentada para dizer que o seu filho era totalmente divino, de fato, conforme as Escrituras. Um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em uma subsistência, não separada nem dividida em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito Verbo de Deus, Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Aí a gente consegue entender
que nesse primeiro período da igreja, à medida que ela cresce, e são evangelizados vários povos nesse ambiente greco-romano, a compreensão sobre quem é Deus e sobre quem é Jesus se define. Agora vamos dar uma olhada como é que os livros cristãos se definem. Porque a pergunta é a seguinte: Deus nos disse alguma coisa? Sim. Como é que a gente vai saber o que Deus nos disse como referência de fé, de conduta e de prática? Então, no tempo de Jesus, e Jesus já concorda plenamente com isso, ele diz: olha, está escrito, está escrito. Isso mostra a convicção de que certos livros foram escritos porque eles eram inspirados por Deus, e eles eram livros com autoridade. Nenhuma pessoa, em nenhuma circunstância, nenhuma instituição pode, pelo seu poder político ou de ensino, ou por qualquer via mística, chegar a dizer: olha, eu tenho um outro livro que tem a mesma autoridade. Quando a gente lê o Novo Testamento, já descobre, Lucas diz, né, tudo aquilo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Os salmos abriam a terceira parte da Bíblia hebraica, chamada Ketuvim. É o Antigo Testamento como a gente conhece. E quando o Novo Testamento começa a ser produzido, veja, o último apóstolo é João, que escreveu o Apocalipse. Ele morre no ano 101, bem velhinho. Depois do exílio na ilha de Patmos, ele é solto, vive mais um pouco e vai falecer. Quando a gente tem mais ou menos no ano 145, teve um sujeito meio estranho chamado Marcion. Ele tentou juntar uns livros para dizer: esses livros aqui são a referência, mas com uma ideia de rejeição total do Antigo Testamento. A igreja logo percebeu que essa ideia estava fora do que Jesus e os próprios apóstolos tinham ensinado, e isso ajudou um caminho que deu origem ao o chamado cânon muratoriano, o fragmento de Muratório, que já no ano 170 já traz uma lista bem expressiva de quais livros do Novo Testamento eram consenso dentro da igreja primitiva. Quando a gente lê a história de um pai da igreja importante chamado Irineu, ele cita quase todos os livros do Novo Testamento já no ano 180. Nesse período surge uma seita, um grupo diferente chamado gnosticismo, parecido com aquilo que é criticado por João e por Paulo, por exemplo, aos Colossenses. E aí surgem alguns escritos estranhos, especialmente aí no 3º e no 4º século. Às vezes você ouve uma notícia: olha, foi descoberto um livro lá que saiu numa revista popular aí, que questiona Jesus e os apóstolos, como se ninguém soubesse disso. Isso aí é conhecido há séculos e séculos, e esses livros não são cristãos, são geralmente escritos gnósticos que não tem nada a ver. E aí a gente tem no ano 367, na época, na verdade, de Atanásio, o 367, os 27 livros do Novo Testamento, e o 3º concílio de Cartago, já no ano 397, traz uma lista completa dos 27 livros que nós temos, fechando o que a gente chama de cânon neotestamentário. O cânon do Novo Testamento nunca se definiu como uma dúvida importante na história da fé cristã. É o mesmo Novo Testamento que católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, todos têm, é uma referência só. E a fé cristã vai se espalhando, vai embora, e depois de atingir esse Império Romano, e você vai se lembrar, esse Império Romano do Ocidente é destruído pelas invasões dos bárbaros germânicos, aí no 5º século, 476 é a queda de Roma. E aí, a partir então do 6º século, começam missões da igreja cristã para alcançar povos não alcançados. Você pode imaginar uma coisa dessa? Que nesse momento da história, os antepassados dos alemães, dos ingleses, dos holandeses, dos escandinavos, são todos pagãos. Eles nem conhecem ainda o evangelho. E aí, as missões que vão
atingir a Germânia, né, o papel importante de um homem chamado Bonifácio, né, o famoso patrício, que vai evangelizar os irlandeses, também os habitantes da região da Inglaterra, e os celtas também são evangelizados, aí, especialmente entre os séculos VI e VIII. E assim, pouco tempo depois, a gente tem a evangelização dos povos eslavos da Europa Oriental, metade vai por missões católicas e depois metade por missões ortodoxas, já que a igreja nesse período se divide em dois, que é a igreja no ano 1054, com a divisão entre católicos e ortodoxos, e depois, só por volta do ano 1000 em diante, é que os escandinavos vão ser evangelizados. Então, a Escandinávia tem 500 e poucos anos de fé cristã. Vamos dar uma olhadinha na história, como é que essa coisa aconteceu? Lá os textos do Novo Testamento, o Evangelho, a partir do ano 500, cresce um caminho na igreja que se afasta do entendimento da Bíblia. A ideia era concentrar no ensino dogmático da igreja, e em vez de entender a Bíblia do jeito que ela está escrita, o pessoal caminhou na direção de uma coisa chamada alegoria. O que é alegoria? Você lê o texto e, entre aspas, entende ele espiritualmente. Não entende o que está escrito, entende um negócio que a pessoa aplica de maneira indevida. Foi nesse caminho, o pessoal falava, Jesus chegou em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o céu, Jerusalém é o caminho da virtude, Jerusalém é a prática da caridade, Jerusalém é Jerusalém. Ó, que grande mistério, né? E então, eles foram nesse caminho. E no ano 1054, a rivalidade e o desencontro, inclusive teológico, entre a igreja grega do Oriente e a igreja latina do Ocidente, dividiu a cristandade. Surgiram os ortodoxos. O que é uma igreja ortodoxa? Você pode ver a catedral lá no Paraíso. É um tipo de cristandade diferente do catolicismo em alguns aspectos, e separado já há cerca de 1000 anos. Então, os ortodoxos vão ter a sua nova Roma, que é Constantinopla, rejeita a autoridade papal, e o ambiente europeu é dividido. E assim, cada vez mais, na cristandade, especialmente medieval, a igreja vai assumindo o poder, dizendo, nós definimos o que é a vontade de Deus. Aquela expressão, né, latina famosa aqui, extra ecclesia nullum salus, fora da igreja não há salvação. A doutrina, quem tem direito de dizer o que a Bíblia significa, não é a própria Bíblia, é a igreja. Então a interpretação da Bíblia cai cada vez mais na centralização da igreja, e aí, nesse momento, dentro do próprio catolicismo, conhecendo e estudando a Bíblia, um grupo de pessoas disseram, não, peraí, não é possível que seja assim. O cristianismo primitivo está muito diferente do que nós nos tornamos hoje na Europa do século 13, 14, 15, 16. Quando a gente pensa em reforma protestante, não foi que aconteceu a reforma de Lutero. A verdade é que aconteceu a reforma em tudo quanto é lugar. Os primeiros que tentaram mudar o caminho, começam lá com Pedro Valdo no século XII, no norte da Itália, começa com Savonarola em Florença, no século XIV, os Lollardos na Inglaterra, com John Wycliffe, tem também Jan Hus, também no século XIV para o XV, na Boêmia, atual República Tcheca. E depois sim, nós temos Lutero, nós temos Calvino, temos o movimento anabatista, mas em toda parte o pessoal começou a dizer, pessoal, espera aí, esse caminho não está fazendo mais sentido. Por isso, surgem as chamadas igrejas que adotam a reforma, que porque rejeitaram a maneira medieval de pensar, foram chamadas historicamente de igrejas protestantes. Vamos entender qual foi a divisão. No Brasil quase não tem igreja ortodoxa, tá? A gente tem a igreja ortodoxa
principal do mundo, que é uma igreja, digamos assim, grega, mas que a maioria na Rússia, maioria também em lugares como Bulgária, alguns outros países da Europa Oriental, Ucrânia, maior parte do leste europeu, não na Polônia. A Polônia é um país muito católico, também não na República Tcheca, depende um pouco, né? Mas tem algumas outras igrejas irmãs que a gente não conhece, que são igrejas que existem no Egito, como a igreja copta, no Iraque, na Síria, e são igrejas menores. A discussão começa sobre uma frase chamada "e o filho", filioque, ao credo niceno. A discussão, que a gente não vai entrar aqui agora, era se o Espírito procede só do Pai ou se procede do Filho também, e as decorrências disso para a maneira de se organizar. No Ocidente, na Europa Latina, a igreja logo adotou estátuas, como a gente conhece na prática de representar os santos. Os orientais, os gregos, os ortodoxos, nunca aceitaram isso. Eles têm o que eles chamam de ícones, imagens bidimensionais, geralmente douradas, para representar o sagrado, mas eles rejeitaram as estátuas. Usam pão sem fermento na Eucaristia, na ceia. Rejeitaram o primado do Papa, né? A igreja ortodoxa não tem um Papa, ela tem um patriarca. Na verdade são vários patriarcados que conversam entre si e não tem uma liderança centralizada única. A subordinação da igreja ao Estado, quer dizer que no Ocidente todo o Estado estava completamente debaixo da igreja, porque acabou unindo totalmente, e no Oriente questionou-se isso. O celibato, que passou a ser obrigatório no ambiente católico, no ambiente ortodoxo, ele existe, é possível, mas não é obrigatório, né? A regra é que se alguém se torna sacerdote, ele não se casa mais, mas se ele é casado e se torna sacerdote, não há problema. E também, você vai ver, se você viajar, que eles gostam de ser bem barbudos, tá? Então não confunda a barba, tem muita barba nesse mundo religioso, não confunda a barba errada. Olha que coisa interessante, os dois sempre tiveram uma visão monoteísta, crendo que Jesus é Messias e morreu para nos levar ao céu. Tem 7 sacramentos. Sacramento é uma cerimônia que transmite graça de Deus como se fosse de maneira automática. A graça de Deus é poderosamente infundida através da experiência que a pessoa passa, é quase um conceito mágico. A Bíblia é o texto principal e eles passaram a praticar adoração no templo, na igreja. Esse negócio de que é espaço que as pessoas se reúnem é a casa do Senhor, é um conceito forte aí. Mas a igreja, olha que coisa interessante, a igreja católica romana se tornou uma igreja com uma teologia muito mais racional. Por isso que a gente vai ter racionalismo no Ocidente. Na igreja ortodoxa não, a coisa é mais espiritual. Por exemplo, os ortodoxos, eles têm receio de explicar Deus muito, porque diz que a razão não alcança Deus. Na teologia do Ocidente, tudo o pessoal quer definir, quer dizer, quer colocar, né, nos limites. Então, na igreja ortodoxa diz, o máximo que a gente pode dizer é que o que Deus não é. Dizer o que Ele é muita ousadia. Então, eles são mais assim, místicos, diferentes. A igreja católica acredita que os conceitos teológicos podem mudar no decorrer do tempo. E qual é a razão? A razão é que a autoridade está na igreja. Como a autoridade está na igreja, o que a igreja decidir, está decidido. A igreja pode até dizer o que a gente põe na Bíblia e o que a gente tira. Com quem está a autoridade? A igreja tem opiniões diferentes através da história, mas como a decisão é da igreja, não se discute isso. A igreja ortodoxa tem doutrinas mais definidas que não mudam com o tempo. Deus é o Pai Supremo, estando Jesus e o Espírito abaixo dele. Então a ideia de dominação maior do Pai é forte na ortodoxia e na tradição ocidental não. Interessante que na tradição católica e protestante a coisa mais importante que existe é a salvação, que é o foco, é buscar a salvação que vem de Deus. No mundo ortodoxo não é.
a coisa que eles acham mais importante é a deificação. Em que sentido? Que o fiel deve buscar na vida um desejo maior de ser mais parecido com Deus. Por isso que tem tantos monastérios, tem tanta coisa voltada para essa espiritualidade pessoal acentuada. Todos os bispos são iguais na ortodoxia e não há uma cabeça da igreja. No ambiente católico, a igreja é dirigida pelo Papa, que teologicamente é infalível. Uma vez que o Papa diga escreva uma bula, ele emita com os cardeais hoje uma encíclica, aquilo ninguém discute. A maior parte dos católicos não conhece essa situação. Os ícones são bidimensionais e as estátuas são tridimensionais. O que acontece? Nesse ambiente de conflito, já que a igreja ortodoxa se separou, surge um cenário de questionamento. Como eu mencionei, os valdenses no norte da Itália, século XII e XIII, John Wycliffe e os Lollardos, século XIV na Inglaterra, Jan Hus, século XIV e XV, com os irmãos boêmios e depois os morávios, Savonarola, em Florença, cidade rica, na época lá dos Médici, no século XV, começam-se a fazer as primeiras traduções da Bíblia, porque não existia tradução da Bíblia, só as antigas. A única Bíblia que era aceitável era a Bíblia em latim. Até 1960, a missa no ambiente católico era falada em latim. Agnus Dei que tolli peccata mundi, amém. Era assim, e às vezes de costa. Então, o povo não entendia. Até o que Lutero, quando ele vai escrever as suas teses, o que ele escreve e contra quem ele rebate é em latim, que era a língua culta. O povo comum falava português, espanhol, francês, inglês, alemão, o dialeto local. Aí começa o movimento das primeiras traduções da Bíblia com força, no século XV, XVI, e os humanistas, que é o povo do movimento da cultura, começando com Erasmo de Roterdã, começa a estudar os manuscritos gregos do Novo Testamento, fazer publicações. Isso quer dizer que o ambiente, nesse contexto, especialmente século V e XVI, é de questionamento do que estava definido no contexto europeu dessa época. Aí surge então o movimento da reforma, que tem uma tônica: precisamos descobrir o que foi perdido, vamos voltar para as origens. O movimento é religioso, mas é claro, para ele poder se sustentar e acontecer, ele teve dimensões políticas, econômicas e sociais. Um reformador, sem um apoio de alguém, como foi Lutero, por exemplo, escondido, devidamente protegido, não teria condição de ir adiante. E claro, diante desse poder concentrado da igreja medieval, muitos ambientes estavam insatisfeitos e buscavam alternativas de uma vida melhor. Então, aí nós temos a origem das igrejas históricas do protestantismo, e 4 movimentos principais aparecem: o luteranismo, claro, que é a reforma a partir de Lutero; o calvinismo, que tem força inicialmente em Genebra, na Suíça, mas vai ter um impacto muito grande na história da Holanda, além da Suíça e da Escócia, diferente da Inglaterra. Na Inglaterra a gente vai ter o anglicanismo, e na Suíça e na Alemanha, e também na Holanda, surgem os primeiros movimentos anabatistas, e depois a gente vai ter o movimento batista propriamente dito. O que foi que os reformadores questionaram? As ideias que estavam sendo colocadas a igreja está acima da Bíblia. Os reformadores falaram: não, de jeito nenhum. Como assim? A Bíblia veio antes. Sola Escritura. Não é a igreja que vai dizer como é que a Bíblia deve ser, é a Bíblia que vai dizer como a igreja deve ser. Os livros apócrifos, deuterocanônicos, que foram incluídos e reforçados no século XVI, no Concílio de Trento, os reformadores disseram: não, isso não faz sentido. A história católica, com mudança de opinião através dos séculos, com coisas controvertidas, com a história das cruzadas e mesmo com a Inquisição, levanta a pergunta: será que essa instituição de fato tem a autoridade que diz que tem? O Papa e a infalibilidade papal, isso coloca a palavra do Papa no mesmo nível da Escritura, não é possível.
a salvação e a suficiência de Cristo, que no Novo Testamento é clara, mas na tradição católica começou a ser dividida. Para você ser salvo, não é Cristo, precisa da igreja, precisa dos sacramentos, precisa da intercessão dos santos, precisa desse ritual. E aí eles disseram, não pode ser assim. Aquilo que é chamado de veneração, e às vezes na prática popular vira adoração, de Maria, dos santos e das imagens. Os reformadores disseram, espera aí, isso está muito diferente do início. Os 7 sacramentos da igreja, que você sabe que na Eucaristia, se acredita que a hóstia vira corpo de Cristo de verdade. Não é que você come uma coisa que representa ou simboliza e aponta, não, é corpo físico, é a chamada transubstanciação. Por causa dessas ideias, houve uma mudança de pensamento e o questionamento principal, né, que levantou os solos cristos, da insuficiência do sacrifício de Cristo. E aí você pode ver figuras históricas da reforma, Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra, Zwinglio em Zurique, também dentro desse movimento reformado aí, Menno Simons, a história dos menonitas, os anabatistas, que eram o que a gente chama de reformadores radicais. Os anabatistas, os menonitas são primo dos batistas, muito próximos, muito semelhantes. E a reforma mais controvertida, que foi do Henrique VIII na Inglaterra, no anglicanismo. Então você pode ver as tradições principais, luterana, calvinista, também junto com Zwinglio, e depois a reforma anabatistas, que são os três grupos principais que chegam até nós, né? Aí com os menonitas, separatistas, a igreja luterana fora da Alemanha é chamada de igreja episcopal. E mais tarde, a reforma anglicana, que também tem o nome de episcopal fora, e aí tem uma ideia diferente. Então, você pode ver, está vendo? Constantino, cristandade unida, divisão, igreja católica ortodoxa, 1054, reforma, especialmente a partir do século XVI, com as divisões que nós temos hoje, para a gente entender. E aí, a gente brinca hoje, né, porque os grupos cristãos entraram num nível tão grande de divisões, que a gente fala que onde há 2 evangélicos reunidos, tem pelo menos 7 opiniões diferentes, né? A pergunta não é mais qual é a denominação a que a pessoa pertence, é quantas denominações moram dentro dele, né? A maior parte dos evangélicos que eu conheço hoje, eles convivem com doutrinas contraditórias dentro deles mesmos, dependendo do dia da semana aparece uma, né? Olha lá, então a tradição judaica, vem Jesus, uma igreja, grande separação, Lutero, e aí você tem, né, do mundo mais antigo, a igreja armênia, copta, o ortodoxo oriental, catolicismo, os diversos grupos radicais da reforma, como luteritas, menonitas, os irmãos, e aí todos os principais grupos que envolvem a dimensão protestante ou evangélica. Vamos entender um pouquinho mais de perto. Lutero, ele questiona, né, na Catedral de Wittenberg, nesta porta, claro que a porta que está aí não é a original, escreve as 95 teses, dizendo que aquilo que o ambiente medieval católico dizia, não podia ser a referência para quem conhecia a Escritura. Lutero era um sujeito muito genial, ele se tornou doutor em teologia antes dos 30 anos de idade. E aí, qual foi o problema de Lutero? Botaram ele para dar aula de Gálatas, Romanos e Salmos. Aí começou a ler a Bíblia, deu ruim esse negócio. Falei para vocês que é perigoso, né? Por isso que o pessoal evita, né? Para não ter problema na vida, né? Ler tanta coisa bonita, tanta gente, Bíblia que é bom, a pessoa sabe pouco. Então Lutero começou, e ao ler a Bíblia, ele falou, espera aí, o que está acontecendo? Então ele bate de frente. Ele é chamado pelo dono do mundo, Carlos V, rei de Espanha, dono da Espanha, de todas as colônias das Américas e fora das Américas. Também imperador do Sacro Império Romano Germânico. O que sobrou do grande Império Romano, ele era o chefão. Ele chegou em 1521,
na famosa reunião especial em Worms, que é chamado dieta de Worms. O pessoal fica assustado, nossa, o pessoal só comia minhoca, né? É a dieta de Worms. Não, né? Eles se reúnem e ele fala para Lutero voltar atrás, para que ele não tenha problemas. E Lutero responde, Hier stehe ich kann nicht andermals. Aqui estou eu e eu não posso retroceder, a não ser que eu seja única e exclusivamente provado pelas Escrituras que eu estou errado. Coragem de um sujeito desse enfrentar o poderoso, o dono do mundo, e falar, é assim e ponto final. De fato está faltando Lutero nos nossos dias. Veja lá, princípios da reforma: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente glória para Deus. Isso parece repetição, mas nesse tempo não. O jeito de pensar medieval, a glória era humana, baseado no poder da razão. E a ideia extremamente importante, que muito crente não entendeu até hoje, por isso que eles acham que sempre tem um ungidão do Senhor, por meio do qual eles vão chegar mais perto de Deus, chama-se sacerdócio universal dos crentes. Toda pessoa tem acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. A reforma também acontece na Suíça, em Zurique. A dimensão reformada muito próxima do Calvino acontece através do Eurico Zwinglio, no final do século XV, mais começo do século XVI, e em Genebra. Calvino, que originalmente é francês, se refugia em Genebra, porque vocês sabem que houve uma matança, uma perseguição muito forte do protestantismo francês, inclusive o início desse protestantismo desembarcou no Brasil, na invasão francesa, no Rio de Janeiro, do lado do Santos Dumont, em março de 1555, e Calvino dá início à reforma em Genebra. E aí você dá uma olhada como é que a coisa ficou, em pouco tempo. Aí um mapa do século XVI, XVII, a parte que está laranja já é uma parte predominantemente protestante. A outra região é católica, essa parte que está meio roxa, região onde o catolicismo recuperou, e aí vem a história triste, que a gente às vezes não escuta do lado protestante, que infelizmente, como essa batalha não era só uma batalha religiosa, mas também envolvia questões políticas e econômicas, houve uma série de guerras, inclusive lá no ambiente alemão, houve a famosa Guerra dos 30 anos, que terminou com a Paz de Westfália, e que foi uma mortandade em nome do Evangelho, quer seja do lado católico ou protestante. E isso ajudou a semear um ambiente de muito questionamento no ambiente europeu. Por isso que às vezes a gente ouve falar, mas a Europa não está interessada em religião, porque por causa dessas coisas, de outros movimentos complicados, como o colonialismo e outras coisas mais, isso de fato trouxe uma situação complicada nesse ambiente religioso. Então, a gente vai ver o que acontece na sequência da história. A reforma suíça, que começa um pouquinho depois da luterana, com Zwinglio e Calvino, ela se expande com bastante força na Europa. Ela tem muita organização e uma sistematização teológica muito definida, com catecismo, com confissão. Essa é a reforma calvinista. Então veja que a gente tem uma doutrina básica sobre Deus e Cristo que vem lá de trás. Outros aspectos da teologia que a gente conhece é escrita e desenvolvido nessa época. E aí se escreveram sobre doutrinas, governo de igreja, normas para o culto, como é que a gente lida com a política, com a sociedade. E a famosa confissão de fé de Westminster é a principal confissão que tem essa expressão de pensamento calvinista. E o que eles enfatizaram mais? Vindo dessa divisão daquilo que envolvia o catolicismo medieval, a ênfase foi na soberania de Deus, na predestinação, no monergismo. O que é monergismo? É que na ação entre Deus e o homem tem uma força só, que é a divina agindo. Os dois pactos, chamados das obras e da graça,
A importância da lei de Deus, o governo representativo na igreja, presbíteros e diáconos, e aquilo que definia como deveria ser o culto, o chamado princípio regulador. Toda igreja reformada ou presbiteriana é a igreja que funciona nesse sistema. Por isso, em Genebra tem os famosos 4 reformadores, numa grande praça: Calvino, Farel, Beza e o escocês John Knox, que se refugiaram e ajudaram a moldar a tradição reformada. E aí vem a questão: os reformados, até numa oposição ao jeito aristotélico de pensar no catolicismo, eles começaram a enfatizar muito o fato de que quem faz tudo é Deus e não é o ser humano. Aí eles definiram o que é chamado de tulip, a tulipa. A sigla ficou famosa a partir da língua inglesa, mas o que eles disseram? Eles dizem o seguinte: primeiro, que o ser humano não é que ele é caído, não é que ele é fraco, não é que ele é mau, ele é horrorível, mistura de horroroso com horrível, ele não tem nada que preste. Existe o que é chamado de depravação total do ser humano, não há nada de bom, todo ser humano é completamente corrupto. A segunda coisa é que Deus é que escolhe as pessoas, escolhe e as predestina. E a pergunta é: com base em quê? Resposta: em nada. Deus não tem razão para escolher ninguém, Ele escolhe a partir da sua decisão soberana. E essa eleição, portanto, ela é incondicional, ela não tem qualquer participação humana. A terceira ideia, é isso que assusta um pouquinho mais os não calvinistas, que eles vão ouvir isso, e talvez você vai se assustar agora, é a ideia de que a expiação, a obra de Cristo, não foi em favor de toda a humanidade. A expiação foi feita somente pelos eleitos, somente por aqueles que serão salvos. Por quê? Porque a ideia é que Cristo não poderia morrer em vão. Se Ele morreu por alguém, aquela pessoa tem que ser salva, senão o seu sacrifício não é eficaz. Portanto, a expiação limitada quer dizer que Jesus não morreu por todo o mundo, mas somente pelos eleitos e pelos salvos. Depois, a ideia da graça irresistível, que ninguém pode dizer não ao Evangelho. Por quê? Porque quando Deus chega para atingir a pessoa pode pensar no que ela quiser, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar lá. Vai ser igual o Jonas, ele quer ir para Tarsis, mas não tem jeito, vai acabar em Nínive. Vai ser igual o Paulo, pode perseguir, uma hora ele vai te pegar. Então, a graça não pode ser resistida. E finalmente, que a pessoa que é salva jamais se perderá, porque uma vez salvo, salvo para sempre, o que é chamado de perseverança dos santos. O que aconteceu? Do outro lado, ainda na Holanda, um outro rapaz chamado Jacó Armínio. Veja que essas coisas tudo do século 16 e 17, no Brasil até hoje o pessoal acha que essa é a última discussão do dia, O Armínio pegou e disse: não, peraí, o pessoal esqueceu de ver a parte humana nessa história. E aí surgiu o que é chamado teologia arminiana, muito comum no ambiente metodista, wesleyano, pentecostal, que diz: não é assim. Primeiro, que não dá para tirar do ser humano a sua liberdade de escolha, e o homem tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer que, mesmo que Deus ofereça, que queira fazer, Deus respeita a escolha dele. Se ele não quer, a escolha dele é que vai definir, é a gente que decide se quer o Evangelho ou não. A eleição é condicional. Não é, Deus não escolheu incondicionalmente, não. Depende se a pessoa aceita ou não. A expiação não é limitada, ela é universal. Jesus morreu por todo mundo e quem aceitar entra, quem não aceitar não entra. A graça de Deus pode ser rejeitada. Se a pessoa não quer, várias pessoas seguiram a Jesus no Novo Testamento e depois, portanto, essa pessoa pode dizer não para Deus e é possível cair da graça. E aí, Jacó Armínio faz o contraponto enfatizando a liberdade humana. E aí surge isso que até hoje você conhece das discussões, do dia a dia, dos livros, da teologia, dos seminários e da internet principalmente. Tem um estudo interessante que, se você quer analisar, que a gente fez, você pode achar aí no próprio YouTube, como é que lida com essa questão. E aí surgem as traduções diferentes.
Mas, em um contexto um pouco diferente, surge a reforma radical. O que é a reforma radical? Falou, pessoal, nada de tirar a poeira da igreja medieval. Esse negócio de dizer que aquilo que no catolicismo romano não é expressamente antibíblico, a gente preserva, não tem condições. A gente não quer saber disso. Os luteranos fizeram isso, a gente não aceita. Esse negócio também de a gente preserva da igreja antiga, aquilo que é bíblico, também não dá. Sabe o que tem que fazer? Derruba tudo e começa do zero. Foi assim que pensaram os anabatistas. Anabatistas tiveram um problema muito sério, porque a questão principal deles, contra todas as igrejas protestantes, é que não podia fazer o quê? Misturar política com religião. Não podia ter igreja estatal. Aí, esse pessoal é visto pelas igrejas estatais, católica ou protestante, como uma ameaça, e eles sofrem muito. São perseguidos, são mortos. Alguns eram realmente meio malucos, fizeram uns negócios muito estranhos. Teve um grupo deles que saiu nu na rua, uma vez, na Holanda, dizendo, nós somos a verdade nua de Deus. Então, o pessoal estava precisando de um pouquinho de orientação. Andreas Karlstadt e Thomas Müntzer. Müntzer fez um negócio muito louco, ele tentou criar uma colônia assim, que esperava o fim do mundo, e virou um negócio confuso na Alemanha, e eles foram perseguidos. Essa rebelião de Münster foi muito complicada, Münster um, Münster é outra. Menno Simons, que é a origem dos menonitas, que surge na Holanda, mais especificamente na antiga Frísia. Felix Manz, que estava em Zurique, e aliás foi morto, afogado pelos protestantes locais, porque eles rejeitavam a ideia de batismo por imersão. E na Áustria surgiu Jakob Rutter, na cidade de Innsbruck. E aí se discute qual a ligação entre os anabatistas e os batistas. Alguns dizem que tem. Em termos de afinidade de muita coisa, sim, mas na verdade os batistas, como a gente conhece hoje, têm uma origem um pouco diferente. Eles vão surgir na Inglaterra, os batistas como a gente conhece hoje, vão migrar para a Holanda na época da perseguição, e muitos vão para a América do Norte. Por isso que nos Estados Unidos tem um número tão grande de batistas, e depois se espalham pelo mundo todo. Aí você pode ver vários representantes da chamada reforma radical, conforme a gente mencionou, perseguidos no século XVI. Dá uma olhada num exemplo muito interessante, porque eles são importantes até os dias de hoje, né? Um grupo de religiosos e humanistas reúne-se em torno de Zwingli e Zurique, os irmãos suíços. Aí começa uma discussão, em 1525, sobre batismo infantil. Os primeiros batismos de adultos, que era proibido por lei. E a primeira congregação anabatista, e eles são chamados de radicais. Um dos exemplos mais significativos são os menonitas. Os menonitas se tornaram um grupo anabatista totalmente pacifista. Recusam o exército, recusam total envolvimento com a sociedade. Eles tiveram muita força na Holanda inicialmente, mas depois tiveram que sair, e um bom grupo deles foi para a Rússia. Foi convidado pela rainha Catarina, porque eles eram grandes agricultores, e depois se espalharam para vários lugares do mundo. Quem já assistiu o filme com os Amishes, né? Lembra? Vários filmes, tem a Testemunha, outros, que é aquele pessoal de preto que vive como se vivia 300 anos atrás, que não tem eletricidade, não tem carro. Então esse pessoal tem origem menonita. Tem bastante menonita, sabe onde? No Paraguai, na Bolívia, na Argentina, no México, no Uruguai e no Brasil. A maior parte dos menonitas do mundo são muito conservadores. Mas chegou no Brasil, aí acabou com tudo, não tem condição. Os menonitas aqui já se ajustaram, já torce para os times, assiste a Copa do Mundo. Tem uma cidade importante perto de Curitiba, chamada Wittmarsum, né, que é a colônia, eles falam um dialeto do alemão chamado Plattdeutsch, mas a maioria está muito inserida na sociedade. É difícil ter um grupo da moda antiga como você encontra em outros países. Você vai para lugares como Bolívia, Paraguai e até Estados Unidos, você encontra gente do jeito que era há 3 séculos atrás, né?
mas eles mantêm princípios dessa tradição, mas com costumes que têm a ver com uma outra realidade. Os anabatistas, portanto, surge uma união fraternal em Schleitheim e aprova uma confissão de fé escrita por um líder chamado Miguel Zattler. Eles sofreram muitas perseguições de diversas partes da Europa, por isso que ou acabam morrendo ou acabam imigrando, indo para outras partes. E aí um grupo extremista cria uma teocracia em Münster, e aí uma batalha, o pessoal vai lá, eles são aniquilados. E em 1536, o Menno Simons torna-se o fundador do movimento menonita, e você vê que é muito próximo da época de Lutero. Lutero é 1517, a coisa acontece meio que na sequência, né? E ele publica um livro importante chamado a obra Fundamento da Doutrina Cristã. E o que os anabatistas ensinavam? O que eles diziam? A ideia é voltar ao ideal da igreja primitiva. Sabe esse negócio de todo mundo ser igual e ter tudo em comum? Aquela coisa de Atos 2, é muito do que havia na cabeça de diversos anabatistas originais. Separação total entre igreja e Estado, o valor da consciência e da decisão. Então o batismo só podia ser de adultos por imersão, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, diferente daquele que se tornava cristão por questões familiares. O total afastamento do mundo, já que não havia o que recuperar na sociedade. Muita fraternidade entre eles e esse senso de igualdade muito grande. E a vasta maioria, por isso que eles foram perseguidos, mortos com facilidade, porque eles proibiam totalmente o uso de armas, qualquer ideia de serviço militar, e eram completamente pacifistas. Então, se alguém quisesse dar um jeito nesses primeiros anabatistas, a coisa não era difícil, já que em outros contextos a coisa era bem diferente. E desenvolveram muito vida comunitária em colônias agrícolas. Daí você vê esse ambiente Amish, né? E de outros lugares. Por que eles foram chamados pela rainha para ir para a Rússia? Porque eles eram especialistas em trabalhar na terra. É quase um paralelo com os kibbutz, né, que acontecem na história israelense depois. Então vamos ver o que a gente descobre. Século XV e XVI, a concretização efetiva do movimento protestante na Europa. Duas tradições surgem. Uma enfatiza tudo na base da soberania e decisão divina. Essa é a tradição reformada. Depois, a tradição arminiana, que diz não, a liberdade humana é decisiva e Deus não vai forçar ninguém. Essas duas bases organizam a maior parte dos movimentos, de modo que dentro da tradição mais reformada estão luteranos, calvinistas, presbiterianos, reformados e batistas. Tradição arminiana, ela cresce mais depois. Metodistas, wesleyanos, batistas do livre-arbítrio, renovados, pentecostais e nazarenos. Você observa qual é o grupo que tem nos dois? Só os batistas. Batistas não tem jeito, né? Onde tem dois batistas reunidos, tem 21 opiniões diferentes, né? Eles estão de um lado, estão do outro, e de fato, no ambiente batista, essa não é uma questão decisiva. Você vai ter batista muito calvinista, batista muito arminiano, e geralmente eles são meio termo nessas questões que são tão decisivas em certos ambientes. Aí o que acontece? Historicamente, você está perguntando para mim aí, mas e a igreja metodista? A igreja metodista vem depois. Depois quando? Ela vai nascer aí no século XVIII. Movimento de John e Charles Wesley na Inglaterra. Movimento que se separa do anglicanismo, em busca de quê? De santificação, de reforma social e de ação poderosa do Espírito. Wesley passa uns anos como missionário também na América do Norte. Ele tem uma experiência de conversão verdadeira e ele inicia um movimento de vida santificada, uma
ação contra movimentos sociais, desenvolve muitos movimentos sociais contra a escravidão, exploração do ser humano, uma série de coisas, e tem uma tradição muito voltada à experiência profunda com Deus. E o movimento wesleyano cresce com força na Inglaterra, também nos Estados Unidos, dá origem ao movimento metodista original, que depois se desdobra nos nazarenos, em outros grupos semelhantes, e eles vão ser a raiz de que movimento? Do movimento pentecostal. Porque na América do Norte, nós tivemos dois grandes movimentos de avivamento intenso. Um era um avivamento da época mais calvinista, com pessoas como Jonathan Edwards e George Whitefield, que teve grande impacto na história americana antiga. Mas teve um outro grande despertamento, cujo dos líderes mais conhecidos era um homem chamado Charles Grandson Finney. E entre essa tendência semelhante também o próprio John Wesley. Aí você tem a história da espiritualidade mais calvinista e da espiritualidade mais arminiana. E nessa espiritualidade arminiana, no final do século XIX para o século XX, nasce o movimento pentecostal. E qual é a convicção do movimento pentecostal? É que a vida cristã, para funcionar, precisa da ação direta e intensa do Espírito Santo. E essa ação do Espírito se dá através de uma experiência com o Espírito, que foi chamada de batismo do Espírito, e através da manifestação dos dons espirituais milagrosos, particularmente línguas, profecias e cura, no movimento original. Esse movimento nasce em 1901, ele ganha força em 1906, com o famoso movimento da Rua Azusa, e ele chega ao Brasil em 1910, com a Assembleia de Deus e também a Congregação Cristã do Brasil. Esses movimentos todos estavam razoavelmente caminhando na sua dimensão de fé, quando vai surgir uma outra tradição causada pela força do iluminismo na Europa, que é a tradição que diz, olha, aquilo que a razão não pode explicar, na experiência religiosa, não tem sentido nenhum. Esse movimento muito racionalista começou a questionar a Bíblia, aí que o pessoal começou a dizer, olha, o que aconteceu na Bíblia não aconteceu, se aconteceu não quer dizer que foi milagre, na verdade isso é uma coisa mais psicológica, aí surge o que a gente chama de tradição liberal. Por isso que você tem a responsabilidade de estudar e de aprender, mas se você não tiver uma base, sair pegando qualquer livro por aí lendo, você não sabe o que você está lendo. É igual pegar na farmácia e pegar o remédio que está na frente e sair tomando. Então você tem hoje coisas publicadas até recentemente em português de autores completamente céticos, quase ateus, e que escreveram, na verdade, sobre temas teológicos, negando tudo que a Bíblia diz. Essa tradição liberal de rejeição dos milagres, da autoridade, da historicidade da Bíblia, ela gerou um movimento de oposição. Não, espera aí, esse pessoal está questionando a Bíblia, está falando bobagem, então agora a gente vai para o outro extremo. E isso teve muita força, particularmente no sul dos Estados Unidos, no início do século XX, muito nos anos 20 e 30, que é a tradição chamada fundamentalista. Por que fundamentalista? Porque nós precisamos defender os fundamentos, era essa a ideia. Só que o pessoal passou do ponto. É aquele pessoal que dizia assim, ó, não quero nem saber. O pessoal está questionando se a baleia engoliu Jonas, mas é lógico que engoliu. Aliás, se a Bíblia falar que o Jonas engoliu a baleia, não quero nem saber. Está lá, eu acredito. Não quero nem perguntar como foi, não quero nem discutir, né? É coisa que meio é proibido pensar, e esse movimento foi ficando muitas vezes extremista em certas coisas que até eram tradições religiosas, não exatamente o que a Bíblia dizia. Passado um momento dessa tradição fundamentalista, fortaleceu-se no mundo a tradição carismática, que é a tradição de inspiração pentecostal. Essa tradição diz, ó, chega de brigar com a razão, o negócio é orar, jejuar e o fogo vai cair. Oh, glória! Aí o pessoal começou e, de fato, houve um grande crescimento, uma grande expansão, uma grande evangelização,
muitas coisas positivas da tradição carismática, mas também algumas coisas que a gente viu que trouxe uma série de problemas. Surgiram muitas seitas, grupos estranhos, confusões. Então a gente vê o problema sempre do desequilíbrio. E o que acontece? Graças a Deus, olha que coisa interessante, isso é recente, hein? Olha que tristeza para a gente. A maior parte dos grupos cristãos, inclusive evangélicos e protestantes, tinham uma atitude grande de desunião, somente depois da metade do século XX. Só depois dos anos 60, 70 que o pessoal disse, espera aí, tem mais coisa que une a gente do que distingue. Então surgiu o que a gente chama de tradição evangélica, ou evangelical, que trouxe movimentos como o famoso movimento de Lausanne, em 1974 na Suíça, quando uma quantidade grande de igrejas cristãs evangélicas que afirmam a autoridade bíblica estiveram unidas dentro do mesmo propósito, doutrina e missão. E hoje nós estamos num grande desafio, porque hoje nós estamos num mundo pós-moderno, um mundo doido, um mundo das realidades líquidas, o mundo das indefinições. A gente quase que nenhuma pessoa do mundo de hoje tem qualquer situação de estabilidade de qualquer tipo. E aí como é que você trabalha com os valores e o pensamento bíblico num contexto onde as pessoas são completamente voláteis e destituídas desse compromisso com uma referência muito definida? Portanto, o que a gente precisa descobrir no nosso entendimento sobre a questão da cristandade e aquilo que nós cremos e seguimos? Primeiro, é necessário olhar para a história. A teologia fundamental da cristandade vem dos pais da igreja. O evangelho não nasceu na Europa, não começou na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Jesus não era um pregador reformado, é bom a gente lembrar, Jesus não era um batista, é igual o pessoal às vezes pergunta, mas qual é a igreja que Jesus ia aqui em Israel, pastor Saião? Eu falei, a primeira igreja batista de Jerusalém, com certeza, ele era diácono lá, A base que a gente tem de doutrina é a cristologia, a doutrina de Deus vem lá da igreja antiga, antes de haver protestantismo. Segundo, a doutrina da salvação, que é o quê? A soteriologia, e a doutrina sobre qual é o sentido da Bíblia, a bibliologia, procede de onde? Da Reforma. Lutero e Calvino são os principais teólogos que nos ajudaram a definir com clareza o que a gente entende por salvação, se somente a graça, somente a fé, o que quer dizer a Bíblia ser palavra de Deus, qual é a autoridade da Bíblia. Isso a Reforma trouxe a mesma confiança que havia inicialmente. Depois, aí que você tem que entender bem, saber separar as coisas, o que é mais importante e o que é menos importante. A eclesiologia, que tipo de governo de igreja é melhor? É o que tem presbitério? É o que tem uma arquidiocese? É em que a liderança maior define? É o modelo congregacional? É tudo votado pela Assembleia ou é parcialmente? Essas coisas são importantes, mas são secundárias. A pneumatologia também, qual é a nossa doutrina do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma realidade, é verdade, agora como é que ele atua, qual é o seu papel, como é que a gente faz certas coisas, está num outro perfil. E a escatologia, se é pré-milenista, é pós-milenista, é amilenista, é pré-tribulacionista, é dispensacionalista, qual é a sua perspectiva? É importante saber, mas quem foi que contribuiu para essas posições? Batistas, metodistas e pentecostais. As diferenças que existem entre os diversos grupos evangélicos e protestantes são em aspectos secundários. Então preste atenção que você não pode confundir as coisas, porque às vezes vem uma pessoa e fala uma loucura, negando um negócio ligado à Bíblia e a Deus, e a pessoa ouve, mas é a opinião dele. Eu falo, não é possível que essa pessoa não está entendendo. Um dia eu ouvi um pregador dizendo, olha, essa parte de Romanos da Bíblia aqui você pode tirar e jogar fora, que não faz diferença nenhuma. Aí o sujeito de igreja ouve, ele pensa assim. Como ele pensa assim? Se você pega a Bíblia e tira o pedaço que você não quer,
Fica difícil. Agora, se a pessoa acha que a gente deve cultuar de manhã ou à noite, que a gente tem que usar camisa social ou camisa polo, se o óculos deve ser vermelho ou lilás, isso aí é outra coisa, né? Isso é irrelevante se a gente faz, isso não tem, né, importância. Então, o grau de importância das questões teológicas, se eu tenho qualquer doutrina que interfere naquilo que é essencial para a salvação, o problema é sério. Então, quando alguém nega Cristo, Deus, a autoridade da Bíblia, sacrifício de Jesus, aí eu não posso ter negociação. Vamos fazer uma parceria com a Testemunha de Jeová aqui, para a gente estudar junto? Não, não dá, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, mas a gente tem que ser tolerante, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Tolerância tem a ver exatamente com ideias diferentes. Eu estava dando uma palestra num ambiente misto uma vez, e aí chegou um sujeito, ficou bravo, que eu estava falando muito sobre Cristo, ele falou, não pode falar sobre Cristo. Eu falei, desculpa, eu não sabia, não pode? Qual que é a lei? Ele disse, não, você tem que falar sobre Deus, porque sobre Deus todo mundo concorda, em Cristo tem divergência. Eu falei, mas não fomos chamados aqui para um diálogo? Se é um diálogo ou é um monólogo? Se todo mundo for falar a mesma coisa, é só monólogo. Agora, se a gente tem um diálogo, cada um tem que falar uma coisa diferente. Posso falar diferente? Então me diz o que eu devo falar igual a todo mundo. Aí ele ficou perdido, que ele se atrapalhou no próprio raciocínio. Essencial para a doutrina. Tem coisa que não interfere na salvação, mas é complicado. Eu conheci um sujeito, por exemplo, que alguém falou para ele, Jesus está voltando semana que vem. Pronto. Ele vendeu as coisas dele, deu para os outros, arrumou um monte de coisa, tal, e deitou no chão e ficou esperando. E aí a coisa, então quer dizer, tem coisa que não é essencial à salvação, mas doutrinariamente é muito importante. Quando a pessoa erra em questão fundamental, os resultados serão complicados. Tem coisa que é importante, mas não é essencial. Se a pessoa tem uma posição escatológica, ele é antes da tribulação, se ele é meio da tribulação, ou se ele é pré-milenista ou não, isso tem o seu valor, mas não é essencial. E tem coisa que é absolutamente sem importância. Qual era a cor da roupa que Jesus usava? Sei lá. Tem coisa, às vezes eu vejo o pessoal discutindo coisa completamente inútil, e que não tem sentido, né? Que tipo de música Deus gosta? Tem que chegar lá em cima e a gente pergunta para ele, eu acho que ele deve gostar de várias, né? Como a gente mencionou no nosso Teolossalmos aqui, que o Karl Barth achava que os anjos gostavam muito da música de Mozart, né? Aí o outro teólogo falou para ele, eles gostam de Mozart quando eles estão conversando entre eles, quando chega Deus é Bach mesmo, então a gente não sabe, né? E tem coisa que é especulação. Pastor, Adão tinha umbigo? Porque como ele foi o homem primeiro a ser formado, ele é o exemplo de todos. Ele não nasceu de parto, não cortou, né, cordão umbilical. Então, será que ele não tinha umbigo, porque ele é o primeiro, ou na hora de terminar, Deus pegou e fez um umbigo para ele ser o padrão de todos? Tem gente discutindo até hoje. Tem pessoas viajando na maionese, então, descrevendo que o Éden, a cor da casca da goiaba no Éden era assim, tudo isso é especulação. Então, fuja de especulação, como Paulo orienta, né, sobre as discussões inúteis sobre genealogia, coisas sem importância, deixe para lá. Preste atenção naquilo que é importante, que é bom você ter convicção e direção. Não negocie doutrina essencial e não abra mão daquilo que é essencial para a salvação. Tá? Que Deus, então, nos abençoe, nos ajudando a entender a realidade que envolve aí a diversidade da cristandade, e pelo menos agora a gente tem condição de entender um pouquinho, né, do cenário à nossa volta.